Por milhares de anos, os antigos seres humanos viviam sendo só mais um no meio de outros animais, sendo bastante vulneráveis aos predadores e aos eventos climáticos, sendo só mais um na luta eterna pela sobrevivência. Mas hoje, somos a espécie mais dominante do planeta, mudando toda a dinâmica dos ambientes ao nosso redor, como se estivéssemos acima da linha, tipo, os tigres são mais fortes, mais rápidos e mortais, mas mesmo assim não tiveram o mesmo sucesso evolutivo como os seres humanos. E convenhamos, um ser humano comum é um brinquedo perto de um tigre. Isso fez eu perguntar, o que diferenciou os humanos dos outros animais? Como será que esse sucesso aconteceu? E nesse vídeo tem a resposta, passando por toda a jornada dos humanos, sendo apenas um entre vários até ser a espécie mais bem-sucedida do mundo. Agora vamos começar pelo início, dos tempos de quando os antigos humanos acabavam de se tornar bípedes, viviam em árvores e dependiam da habilidade de escalada para fugir dos perigos. Eles se alimentavam de frutos colhidos no solo, usando suas mãos, agora livres, para levar o alimento até um local seguro, onde compartilhavam o alimento com seus companheiros. Costume esse que foi uma das razões dos seres humanos serem tão bem-sucedidos durante sua evolução. No entanto, após muitos anos, com as árvores da região ficando cada vez mais baixas, os humanos foram forçados a abandonar as árvores, agora tendo que viver em solo, fazendo com que eles se tornassem presas fáceis para os grandes predadores. E, com o tempo, os humanos passaram a usar objetos com intuito de defesa, sendo os primeiros traços da criatividade que levou à criação de ferramentas. Mas, por enquanto, era só uma ferramenta simples. Agora, os humanos dependiam da habilidade de roubar suprimentos grandes predadores, gerando grandes embates, porque era uma atividade muito arriscada. Porém, com o tempo, essa desvantagem foi convertida em vantagem, após a descoberta que era possível quebrar os ossos que sobravam com as ferramentas após a saída dos predadores. Com isso, eles tiveram acesso à medula, um novo alimento, sem necessidade de embates diretos. Assim, com o tempo, depois de anos de coleta e evolução, os humanos ganharam novas características, pois agora eles eram caçadores, não mais coletores, possuindo pernas mais longas e menos pelos no corpo, o que acabou liberando uma habilidade única, extremamente poderosa dos humanos, a transpiração, ou como é mais conhecido, o suor. O que possibilitava a eles uma ajuda em recuperar a resistência enquanto corriam por longas distâncias, antes de se cansarem completamente. Enquanto os outros animais precisavam parar para se recuperar, como os cachorros fazem, que é aquele ato de ficar respirando, parado, o que causava a captura deles. E somado ao fato de que humanos agora eram capazes de criar lanças, que é a melhor arma de duas mãos até a criação da pólvora. Isso aumentou muito a taxa de sucesso dele com as caçadas. E agora, com relativo sucesso, os antigos humanos começaram a desenvolver essa inteligência, e que se desenvolveu de um modo muito surpreendente, com a cooperação e várias inovações. A antiga humanidade começou a se dar bem, e alguns humanos decidiram migrar da África até a Europa. Agora damos um grande salto no tempo direto para a Era do Gelo, com o fogo de acender o conhecimento humano e o maior destaque: duas espécies importantes de humanos coexistiram ao mesmo tempo, os Homo sapiens e os Neandertais. E surpreendentemente, os Neandertais eram mais fortes, mais resistentes, com corpos maiores, sendo mais resistentes que todas as espécies de humanos que já existiram. E agora você deve estar se perguntando: por que os Neandertais não conseguiram prosperar como os humanos? Calma aí que eu já vou responder. Calma aí. Mas por agora eu vou só contextualizar a época. Existiam humanos na África e na Europa, com os sapiens sendo da África e os neandertais da Europa. Com a Era do Gelo, a Europa estava mais fria, obviamente. No entanto, sim, a África teve mais impactos negativos ainda, ironicamente ligado ao calor, fazendo com que as espécies da África também migrassem para a Europa, pois estava praticamente impossível viver na África. Então agora o mapa mudou. Os sapiens também entraram na Europa. Nos climas gélidos europeus, a sobrevivência também não era fácil, ainda mais com a disputa entre sapiens e neandertais. Como os neandertais eram mais fortes, conseguiam bater de frente com os grandes herbívoros, como os mamutes, usando lança para realizar sua caça. Por outro lado, por serem mais fracos, os sapiens necessitavam de mais estratégia para sobreviver, e foi isso que eles fizeram, usando armas de longa distância para realizar suas caçadas. E isso fez com que os sapiens criassem o Atlat, um dispositivo que os permitia arremessar lanças com maior efetividade, igualando assim ao nível dos neandertais, e ainda conseguiam ficar distantes dos poderosos contra-ataques. Os sapiens também preferiam se manter em grupos grandes que controlavam muito o território. Já os neandertais preferiam grupos menores, pois eram menos sociáveis. Mas sim, alguns neandertais se juntaram sim à comunidade sapiens, pois tinham mais vantagens, mais suprimentos, se machucavam menos com a caça. E agora, respondendo essa pergunta sobre os neandertais, o alto esforço que eles exerciam para a pouca caça que conseguiam se tornou algo inviável.
Ao ter corpos mais grandes e fortes, necessitavam comer mais, o que causou a morte de fome e desnutrição de muitos neandertais. E os que sobraram, eventualmente se juntaram aos sapiens de uma vez por todas. Agora, as dificuldades não eram mais tão relacionadas aos outros animais mais poderosos, já que depois de um longo tempo, os humanos dominaram a agricultura, a caça e as invenções, pois as criações humanas melhoraram muito ao longo do tempo, com ferramentas para defesa, ataque, até mesmo para a realização de tarefas mais complicadas, tornando fácil as mesmas. Também dominando a domesticação de animais, com cães para ajudar na caça e gatos para a proteção dos estoques de alimento, protegendo-os de praga. A partir daqui, a única ameaça dos humanos eram doenças, fatores climáticos ou a própria maldade humana. Com o tempo, a ciência e a tecnologia permitiram que a gente superasse as limitações naturais. Desde a invenção da roda até a exploração do espaço, os humanos continuam a expandir todos os limites do que é possível. Mesmo sendo a espécie dominante no mundo atualmente, nossa história ainda não parou de ser escrita, e com os avanços da exploração dos recursos naturais, a Terra vem cada vez mais sendo negativamente afetada. Por isso, devemos ter responsabilidade para proteger nosso lar e as espécies que compartilham esse planeta conosco. Pois não queremos seguir o exemplo dos neandertais, não queremos confiar tanto em nossas habilidades ao ponto de esquecermos que não somos indestrutíveis e chegar ao ponto sem volta. Temos um grande poder em nossas mãos, e a questão é: o que faremos com esse poder? Muito obrigado por ver o vídeo até aqui. Meu nome é Ricardo Trindade e o editor é o João Vitor. Está passando na tela agora as referências e os artigos que nos baseamos. Muito obrigado e até a próxima. Se tiver, né?